Olá, amados, bom dia, graça e paz. Mais um dia na perseverança, mais um dia rompendo de fé em fé. Feliz aqueles cuja confiança estão depositando no Senhor, que fez os céus, a terra, o mar e tudo que há. Bem-aventurado aqueles que têm sede de justiça, porque serão fartos. Bem-aventurados aqueles que seguem segundo a sua justiça, segundo a sua equidade, exercendo o direito segundo a sua imparcialidade. Porque quando buscamos o reino dos céus e a sua justiça em primeiro lugar, Ele nos acrescenta tudo aquilo que nos é necessário, pelo que não tememos mal algum. O amor lança o medo fora. Chegamos com ousadia até Deus através do Espírito de Cristo, porque Ele nos concedeu o espírito de ousadia, não espírito de covardia, de intrepidez. E assim nós perseveramos em mais um dia, em oração, em súplica, em vigilância, meditando na Sua palavra de dia e de noite, que é viva e eficaz. Através da Sua palavra há o mover sobrenatural. Não são somente palavras destituídas de sabedoria, mas acompanhadas da Sua força e do Seu poder, porque não falamos de nós mesmos, mas falamos aquilo que o Espírito Santo coloca em nossa boca. Não seguimos segundo os nossos próprios passos, mas seguimos os passos do qual Ele firma os nossos joelhos. Já não são joelhos vacilantes, mas são passos firmes nas atitudes que exalam um bom perfume em Cristo. E Ele vê sinceridade, Ele vê que há perseverança a nós, do qual Deus nos conhece através das boas atitudes. Porque se andamos segundo a própria vontade, não fazemos a vontade do Pai. E o Filho nos ensina, assim como ser de meus imitadores. Ele disse: Pai, se possível me passa desse cálice, mas que não seja feito segundo a minha vontade, mas segundo a tua. E nós seguimos a vontade que o Espírito Santo produz em nós, do qual Ele está pronto e preparado para toda boa obra. E assim nós perseveramos em mais um dia, segundo o operar do Espírito Santo produz em nós. Porque a carne milita contra o Espírito e o Espírito contra a carne. Mas quando andamos segundo o Espírito, semeamos segundo a boa e perfeita agradável vontade. Semeamos para aquilo que Ele é riquíssimo para colher, que é a honra, a glória e a imortalidade, os frutos de justiça daqueles que colherão com fartura, aqueles que semeiam com lágrima, que colherão com júbilos, do qual alcançará a salvação, a vida eterna, do qual, quando buscamos o reino dos céus e a sua justiça em primeiro lugar, Ele nos acrescenta tudo aquilo que nos é necessário, e nós perseveramos dia após dia. Segundo o autor e consumador da nossa fé, Ele é fiel, Ele cuida de nós, Ele nos sustenta na destra da sua justiça, Ele é torre alta, Ele é aquele que tudo contempla, Ele é aquele que galardoa a cada um segundo as suas próprias atitudes, porque está escrito: dele não se permite zombar, tudo aquilo que plantares certamente colherás. Em mais um dia perseverai, atentos, vigilantes, examinando a si mesmo, cada um examine-se a si mesmo, busque sempre do alto. Ele disse: Deus concede deliberadamente a sabedoria a todo aquele que assim o quiser, porque fiel é aquele que prometeu. Ele é a natureza divina, Ele é a própria verdade. Ele não é homem para que minta, e nem filho do homem para que não cumpra. A Bíblia o cita como filho do homem, mas Ele é a natureza divina. Ele é o Verbo que se fez carne,
habitou com graça e sabedoria, fazendo poderosos sinais, do qual o Pai o glorificou, sendo o seu nome glorificado através das obras de Cristo. E atualmente, através das obras do Espírito Santo em nós, Cristo é glorificado, do qual Deus e o Filho é um só. Quando o seu nome é glorificado, ele glorifica o Pai. Ele nos ensina a fugir de toda vanglória. O Pai o glorificou, e assim o glorifica, e o Filho o glorifica. E assim, através do Espírito Santo, nós os glorificamos e fugimos de toda vanglória, porque todo o operar é do Espírito Santo. Como ele sempre nos ensina, a vanglória é maligna. Depois de haveres feito tudo, servo inútil, que larga a mão do arado, não herdará o reino dos céus, mas depois de haveres feito tudo, considerai inútil, fazendo assim fugir de toda vanglória, porque todo o operar é do Espírito Santo, a ele seja toda honra e toda glória. Esta é a forma correta daqueles que, se tiverem de gloriar, que glorie antes em vossas fraquezas, porque quando estamos fracos, aí é que somos fortes, como ele nos ensina dia após dia. Ainda que o exterior esteja abatido, o interior é renovado dia após dia. E assim, ele nos sustenta, ele nos renova. Ele é a nossa força, ele é a nossa segurança. Um escudo e broquel, como ele nos disse, tornamos a própria bênção. Ele nos ordena, onde pisarmos a planta de nossos pés, que sejamos luz. Não se coloca a luz debaixo do cesto, mas se coloca no velador. Temos que estar no alto da cidade para trazer luz a todos aqueles povos que estão segundo a trevas, aqueles que confiam em seus deuses que são impossíveis de os salvar. Temos que anunciar para que eles venham se arrepender dos seus maus caminhos e venham a confiar somente no único mediador entre Deus e homens, que é Jesus Cristo. Porque está escrito: não fará para ti imagem de escultura, adorarás somente o Senhor teu Deus. Por conta da desobediência, onde muitos cultuam outros deuses, vem a ira do Cordeiro sobre as suas vidas. E grande é a queda e a ruína para aqueles que ensinam vãs filosofias, doutrinas meramente humanas, impossíveis de os salvar. Como a Bíblia nos diz: não confiais em meros mortais, maldito do homem aquele que confia no homem, cuja motivação está em homens e cujo coração se afasta da presença de Deus. E Deus disse: aquilo que ele uniu, o homem não separe. Ele dizia ali ao povo: vós sois aqueles que apropriaram da chave da sabedoria, não herdam o reino dos céus, procuram herdar por força, por violência, porque o mercenário é aquele que sobe pelo muro. Ele é a porta, todo aquele que entrar por ele encontra a sabedoria do alto para que seus dias vão bens e longos, alcança a sabedoria para alcançar a vida eterna, o entendimento que somente é possível através dele para desviar do mal, porque ninguém desvia do mal por entendimento de próprios olhos. E assim ele disse: aquilo que Deus uniu, o homem não separe, mas muitos são aqueles que têm separado, que têm esfriado o povo, que têm distanciado o povo do amor, a forma correta de operar os dons que são irrevogáveis. E ele é aquele que ajunta as ovelhas que não têm pastor. Ele é aquele que com o sopro de sua boca vencerá os falsos
profetas, os anticristos. Quem é o anticristo, senão aquele que se opõe à verdade do Senhor? Ele é aquele que os vence, ele é aquele que está governando com justiça, com equidade, com a imparcialidade. Ele é aquele que está galardoando a cada um segundo as suas próprias atitudes, quer sejam boas, quer sejam más. E mais um dia nós somos gratos a Ti, Jesus, porque até aqui nos sustentou o Senhor. Continua purificando o templo sobre todo o mundo, sobre a América do Sul, a América do Norte, a África, a Antártida, a Ásia, a Oceania, a Europa. Continua preparando um povo bem disposto, unido num só propósito, numa só fé, num só coração. Restaura os corações, retira toda a dureza dos corações de pedra, restaura no coração de carne, um espírito reto, inabalável. O Senhor disse que derramaria sobre toda a carne. Nós te pedimos em mais um dia, convença todos os pecadores de seus maus caminhos, que venham se arrepender e converter a Ti, para que haja esperança, para que os dias sejam prolongados, porque a vida é um conto ligeiro, é uma neblina que logo se dissipa, é uma erva que é arrancada murcha. Está escrito: não temas quando a casa engrandece, quando a casa enriquece, sua glória engrandece, porque quando for nada levará consigo. Nos ensina a contar os dias de forma sábia, para vermos o quanto somos frágeis, mas o Senhor tem a infinita misericórdia e benignidade, da qual é o fato de não sermos consumidos. A vida é passageira, se alguns chegam a 70, ou por sua robustez 80 é enfado e canseiro. O Senhor é aquele que sabe a respeito do futuro e prepara tudo aquilo que nós necessitamos, porque vivemos dia após dia com a grande expectativa para aquele grande dia, do qual o Senhor virá nas nuvens com os seus anjos que sobem e descem sobre ti, com a glória do Pai, para levar um povo bem disposto e preparado. Mas acautelai-vos, porque muitos são os que vão para um lugar onde haverá pranto e ranger de dente. Por isso arrependei-vos enquanto há tempo. Porque ele diz: por acaso quando vier encontrarei fé na terra? Nós temos visto grande apostasia e esfriamento, os sinais são eminentes, do qual ele diz que ao Pai compete saber dos tempos, né? Mas que haveria sinais para que aquele que tem sabedoria sabe, né, segundo os sinais, mas que também muitos não iriam preocupar, muitos não iriam compreender, porque a visão foi cerrada, né, porque se esfriou no amor, porque já não tem a chama que arde no coração. Mas ele é grande em misericórdia e benignidade para aqueles que o buscam. Arrependei-vos enquanto há tempo, buscai o Senhor a toda hora, né? Levantai as mãos aos céus, prostai diante da sua mão poderosa, clamai ao Senhor de dia e de noite, porque Ele é benigno e misericordioso. Mas também a Bíblia nos ensina que não agarreis um conceito e soltais a outro. Assim como Ele é benigno e misericordioso, também Ele é justiça. O Pai lhe concedeu o julgamento e Ele julga com justiça, com equidade, na imparcialidade, exercendo o direito. E mais um dia vigiai, andai em vigilância, em oração, em súplica, meditai na sua palavra de dia e de noite.
porque os dias são maus, dias de apostasias, dias de esfriamento, onde ele está de pé no centro do trono, como quem pisa uva nos lagares. Portanto, perseverai, clamai ao Senhor, buscai daquilo que Ele é riquíssimo, a honra, a glória e a imortalidade. Um dia com graça e sabedoria a todos, andando em espírito e em verdade. A única forma de semear para colher os frutos de justiça, demonstrai pelo vosso bom proceder, porque os frutos, a longanimidade, o amor, a mansidão, domínio próprio, usando sempre a piedade como fonte de alegria, andai como um odre novo em vinho novo, onde ambos se conservam. Porque o odre velho, quando recebe o vinho novo, ele se rompe. E assim perseverai em mais um dia. Que o Eterno nos abençoe e nos guarde. Brilhe o Eterno sua face sobre nós. Erga o Eterno sua face sobre nós e nos dirija. Aqui é o irmão Fábio Gomes. Deus te abençoe.